Senhor. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, querido. Amém. Em nome de Jesus. Falando em gratidão, né? Agradecer pela vida do Lui, que está aqui conosco mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente sua vida. E agradecer também pela vida do meu pai, né? Com certeza ele está assistindo a live aí. Essa semana o médico recomendou que ele começasse a usar insulina, né? Por conta das diabetes, e ele foi aplicar sozinho, né? A primeira vez. E o médico falou para ele: olha, se tiver mais que 200 à noite, você aplica a tal da rápida. Diz que tem uma insulina rápida agora, né? Que age assim rapidamente. Aí ele foi medir à noite, estava mais de 200, estava 270, um negócio assim. E aí tomou a tal da insulina rápida e de 200 e tanto caiu para 70, né? Então assim, de uma vez, né? Só que 70 para quem é diabético é muito baixo, né? E aí passou muito mal à noite, na madrugada, não quis chamar minha mãe, é teimoso também. Mas graças a Deus o Senhor guardou ali, né? E aos poucos foi retomando ali, né? O fôlego, a vida. Então agradeço a Deus também por isso, né? Por esse livramento e por tudo que o Senhor tem feito, né? Nos nossos dias, apesar de toda tribulação, né? Que temos enfrentado, o Senhor tem cuidado de nós. Amém? O Senhor tem nos guardado, nos abençoado, né? Tem falado conosco a cada dia. Então nós engrandecemos a Deus. Queria abrir a palavra do Senhor nessa manhã e compartilhar aqui com os irmãos uma mensagem rápida, né? Mensagem que o Senhor colocou no nosso coração no dia de ontem. Estava lendo esse texto e o Senhor começou a falar algumas coisas, né, conosco, e queria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo de número 7. É uma passagem conhecida, né, também. Atos 20, versículo 7 ao versículo de número 12. Falando dos meus pais estão de mudança para cá, né? Peço que os irmãos olhem por isso também. Próximo final de semana nós vamos ajudá-los lá na mudança de São Paulo para cá, né? Vamos chegar no frio. Ou vai ou racha, né? Já chega, né? Ou acostuma ou volta, né? Amém, queridos? Atos capítulo 20, versículo 7 em diante, a palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém? Vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos nessa manhã mais uma vez diante da Tua palavra,
que é santa, Pai, que é justa, que é fiel e verdadeira. Nós clamamos ao Senhor agora que o Teu Espírito, Pai, esteja falando conosco, ministrando os nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Abençoa-nos, ó Pai, por intermédio da Tua palavra. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesses dias que nós temos vivido novidades, né? Novidades até no culto, né? Eu, por exemplo, nunca preguei com esse negócio aqui, né? Tô até sentindo com as mãos aqui, não sei se eu ponho no bolso, eu deixo aqui em cima. Tá meio difícil aqui de acostumar. Então, são coisas novas, né? Que tem surgido. A gente tem aí vários tipos de ajuntamento hoje, né? O virtual, igrejas fazendo às vezes aí o ajuntamento na carreata, né? Faz o culto lá no carro, muita coisa nova, né? E graças a Deus por isso, né? Que o Senhor tem dado nessa visão, tem dado essa direção aos pastores, aos líderes, e a gente tem, né? Movido pelo Espírito aí, se reunido de várias formas, e o Senhor tem acrescentado ao nosso coração a sua palavra, e a nossa fé tem sido fortalecida. Mas olhando esse texto aqui, né, e olhando para os nossos dias, né, para toda a organização que nós temos desenvolvido, né, no meio das nossas igrejas, eu vejo que há algumas verdades que elas não podem deixar de existir nos nossos ajuntamentos, né? Sejam eles presenciais, sejam eles online. Existem algumas coisas, né? Algumas verdades que têm que ser intrínsecas ao culto, né? Tem que ser intrínsecas a essa reunião, a esse momento onde nós estamos juntos, porque se essas coisas não estiverem, ou melhor, se essas coisas permanecerem em nós, eu creio que nós vamos obter resultados gloriosos, né? Como nós vamos ver aqui no próprio texto. Então eu creio que a primeira verdade, né, que nós precisamos resguardar no nosso coração e não permitir que isso se esvaia da nossa vida, é nós estarmos dispostos a irmos além do que o programado. Então nós estamos vivendo esses dias, né, de programação. Eu e o pastor Ronaldo viemos de escolas, né, um da Batista, outro da Presbiteriana, algumas coisas diferentes, mas eu acho que uma coisa a gente tem em comum, né? A ordem do culto, né, pastor? Fazer a ordem do culto. A gente sempre teve isso, né? A gente foi ensinado assim no seminário, né? E é bom isso, né? A palavra de Deus diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. Mas por vezes, né? E a gente precisa estar, né? Dispostos a ir além daquilo que foi programado, daquilo que foi estipulado, daquilo que foi determinado para nós realizarmos num culto, porque às vezes Deus quer operar mais, Deus quer agir mais na nossa vida, Deus quer fazer coisas que nós não imaginamos. Diz aqui o texto que eles se reuniram com o fim de partir o pão. Esse era o propósito. Estavam ali para celebrar um momento de ceia, né? E era um momento especificamente para isso. E Paulo começa a falar, e ele não para mais, e ele vai até a meia-noite, né? E talvez houvesse alguém ali que não estivesse, né, pronto para isso, para essa programação, né, para sair da programação, e talvez tenha ficado incomodado com isso, né? A gente, infelizmente, né, às vezes a gente percebe, ou felizmente, não sei, nós pastores, né, que vivemos esse dia a dia com a igreja, com os irmãos, eu volta e meia via isso, né? Lá em Santo André, quando estávamos pastoreando a igreja Batista Donai lá, e às vezes, né, Deus fazia algo diferente, o culto saía daquela programação e se estendia um pouco mais, e tinha um testemunho mais prolongado, alguma coisa, e aí já tinha aqueles irmãos que pegavam o relógio e falavam: meu, como é que chamava aquela novela lá, que o cara balançava o relógio? Os irmãos assistiram a novela, né?
Não é o Sassamutema, era da outra, mas era o mesmo personagem, é o mesmo ator, né? Senhorzinho Malta. E balançava o relógio lá. Então, só faltava fazer isso, né, pastor? O horário, né? Tá na hora, né, de fazer isso, tá na hora de fazer aquilo outro, tá na hora da gente... E a gente começa a se tornar, às vezes, profissional de culto, né? Profissional da igreja, a gente faz tudo ali conforme estipulado, mas é preciso haver em nós essa disposição de deixarmos Deus agir, de darmos a liberdade ao Espírito de Deus para trabalhar em nós, né? Às vezes na live, lá o pessoal está lá e daqui a pouco é a hora do almoço, né? O pastor, meu Deus, não terminou o culto ainda. E eu não sei, precisa conversar com esse cara aqui da esquina que faz o frango aqui, porque às vezes é difícil até vir em jejum aqui, né? Porque veio o cheiro do frango aqui, a gente fica já pensando lá, né? Então, né, a gente fica com essa coisa, é a hora, é o momento, é isso e aquilo. Vamos dar liberdade ao Senhor. Eu creio que se nós dermos a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, para falar conosco, para fazer o que Ele quer fazer, é muito bom que a gente tenha essa ordem, essa decência, mas por vezes, né, eu vi isso acontecer muitas vezes, não toda vez, né, não é todo domingo, né, mas muitas vezes Deus fazer algo diferente, né, para mostrar que Ele é Deus, que Ele está na direção, que Ele está na condução, que Ele está cuidando do seu povo e que Ele quer falar, né, muitas vezes algo que a gente não está esperando, mas Ele quer falar conosco. Amém? A gente precisa também estar disposto, né, a nos entregarmos nesse momento de adoração, de culto, de celebração, de reunião espiritual. Nós precisamos estar dispostos, né, a pensarmos, ou melhor, a não pensarmos nas consequências que virão. Às vezes a gente tem situações à frente para serem resolvidas na nossa vida, e isso acaba atrapalhando, né, esse momento onde nós estamos aqui para celebrar a Deus, né, para adorar ao Senhor. Às vezes em casa isso pode ser que está sendo mais difícil, né, porque tem uma coisa ali de imediato para resolver, e isso acaba atrapalhando. Diz o texto aqui que Paulo devia seguir viagem no dia imediato. Fiquei pensando nisso, né, lendo esse texto. Paulo ali prontamente terminando aquele dia, e já no outro dia ele já devia partir em viagem, e ele mesmo, ele vai falando e continua falando até a meia-noite. Então ele não tem aquela coisa com ele, puxa vida, eu vou ter que viajar amanhã cedo, então eu vou, né, eu vou maneirar aqui hoje na palavra, vou dar uma palavra mais curta, vou para casa, vou descansar, né, não. Ele simplesmente vai falando e deixa Deus usar a sua vida, e até a meia-noite. E depois então o que acontece lá, o fato com aquele jovem, aí ele volta e parece que ele tem mais entusiasmo para falar ainda, que ele vai falar até pela manhã, sendo que ele precisava viajar no dia imediato. Então por vezes a gente tolhe, né? A gente acaba, não sei se é essa bem a palavra, né, mas o nosso culto a Deus, ele é estragado, né? Porque a gente fica com a nossa mente, com o nosso coração em situações que estão por vir. Talvez você tenha situações, né, amanhã, segunda-feira, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo outro, eu tenho essa situação, ou daqui a pouco, né, eu preciso falar com tal pessoa, não sei o que seja. Mas às vezes essa ansiedade, né, esses temores, essas situações envolvem tanto a nossa vida, e a gente não consegue descansar em Deus ao ponto de termos um momento de adoração, de celebração ao Senhor, de entrega da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Então nós precisamos estar dispostos a nos entregarmos a Deus sem pensar nas consequências, sem pensar nas circunstâncias, né? Não nas consequências, mas nas circunstâncias que estão enredando a nossa vida, e agirmos por fé verdadeiramente, de tal modo que nós estamos com a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa vida está entregue nas mãos do Senhor, né? Nós estamos confiando em Deus, e por isso nós adoramos, nós celebramos, né? Como ouvimos os irmãos aqui do louvor ministrando nessa manhã, né? A nossa vida no altar
altar do Senhor, e nós livremente podemos então adorar a Deus, glorificar o seu nome, né? Celebrar um culto ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Esse é o culto racional. Então que haja em nós essa disposição, né, de nos entregarmos, independente das situações que estão cerceando a nossa vida, das circunstâncias que estão diante de nós, que haja em nós essa entrega de todo o nosso coração, seja aqui, seja em casa, né, seja no nosso momento de comunhão lá em casa, reunindo com a igreja no online, que essas coisas não sejam perdidas, né, não sejam tolhidas do nosso coração. Então, primeiro, estar disposto a viver mais que o programado, deixar Deus agir, estar disposto, em segundo lugar, a nos entregarmos nesse momento de adoração, sem deixarmos as circunstâncias, né, abalar a nossa fé, de tal forma que a gente não consiga adorar a Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos estar dispostos também a ouvir as exortações que o Senhor tem para a nossa vida. Diz aqui o texto do verso 7 ainda que Paulo exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então as palavras de Paulo ali naquele momento, né, naquele culto que eles iam celebrar a ceia do Senhor, eram palavras de exortação, né? Eram palavras que exortavam a igreja, e graças a Deus pela palavra da exortação, amados, porque é essa palavra que traz fortalecimento à nossa fé. Se a gente pegar um pouquinho antes aqui, no mesmo capítulo 20, em versículo 2, diz o texto aí que, havendo atravessado aquelas terras, né, Paulo, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia. A exortação nos nossos dias, me parece também que ela tem tido um espaço cada vez menor, né? Nas nossas celebrações, nos cultos. A gente tem percebido, né? Às vezes a gente assiste uma live aqui, outra ali, e me parece que a ênfase hoje, né, nos nossos dias, tem sido mais com respeito ao cuidado de Deus, ao amor de Deus, à graça de Deus. Amém. Eu não estou dizendo que essas coisas, né, não devem ser ditas e propagadas a cada dia, mas me parece às vezes que os cristãos, né, dos nossos dias estão muito necessitados de ouvir todos os dias isso. E parece que se eu não ouvir hoje, olha, Deus está cuidando de você, Deus te ama, Deus está do seu lado, Deus está te acompanhando, Deus está te guardando, Deus está cuidando, Ele conhece, né, as suas dificuldades, as suas ansiedades. Parece que a gente, se passar um dia sem ouvir isso, parece que já não acontece mais, e a gente fica frágil, a nossa fé está frágil. E me parece, né, que talvez falte estarmos dispostos, não que não haja, mas estarmos dispostos a ouvir as palavras de exortação. A própria palavra de Deus, né? Paulo escrevendo a Timóteo, lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para nos corrigir, né, para nos exortar, para nos redarguir no caminho da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se nós não temos o nosso coração aberto para recebermos uma palavra de exortação, nós não estamos com o nosso coração aberto para receber a própria palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vem sim para nos exortar, para nos confrontar, né? Para mostrar onde nós estamos falhando, onde nós estamos pecando. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Qual que é o propósito de Deus para... Não um propósito específico na vida de cada um, mas para a igreja de uma forma geral. Qual é? Que nós sejamos como? Sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus, né? Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento da vontade de Deus, à estatura de varão perfeito, que é o seu Filho.
Então essa é a vontade de Deus, e como é que Ele faz isso? Nos exortando a cada dia, nos corrigindo, nos redarguindo, né? Nos mostrando o caminho certo a ser seguido. Então nós precisamos, irmãos, estarmos com o coração aberto, com os ouvidos abertos a ouvirmos as exortações que o Senhor tem para nós, a sermos exortados por Deus, a fim de que nós sejamos fortalecidos. Não tenha por mal isso não, quando, né, um servo de Deus, pastor, traz uma palavra de exortação, é Deus querendo nos ensinar, é Deus querendo nos corrigir, é Deus querendo fazer com que trilhemos o caminho bom, justo, direito, porque nos ama. Ele mesmo diz isso na carta aos Hebreus: qual filho há que o pai não corrige? Então o Senhor está nos corrigindo a cada dia, e para isso Ele traz a sua palavra de exortação às nossas vidas, né? Então que estejamos prontos e preparados para deixarmos Deus nos exortar. Eu particularmente, eu gosto mais de uma palavra de exortação, né? Que me faz enxergar o que eu que eu não estou fazendo direito conforme a vontade de Deus, para que então possamos retornar ao caminho, retornar, né, debaixo da vontade do Senhor. E aí nós sabemos que vivendo debaixo da vontade de Deus, a nossa vida é abençoada, né? Nossa vida é cheia das bênçãos dos altos céus. Então a palavra de exortação, por fim, na verdade, ela acaba se tornando uma palavra de bênção, né? Amém? Em nome de Jesus. Também eu vejo aqui nesse texto que o nosso coração precisa estar preparado para as coisas de Deus, né? Não é o ambiente, não é o lugar. Graças a Deus por tudo que nós temos hoje, o aparato, né? Aqui diz que havia muitas lâmpadas lá no cenáculo onde eles estavam reunidos. O lugar foi preparado para que eles estivessem ali tendo aquele tempo, né? E acabou se estendendo aquele tempo. Mas tudo isso, né? Não sei qual era a realidade daquele jovem, não sei se ele havia trabalhado, estava cansado. Independente disso, mas fazendo um paralelo aqui, né, da vida dele, ele acaba adormecendo profundamente durante o discurso de Paulo, a pregação de Paulo, e vencido pelo sono, ele cai do terceiro andar. Ele que estava ali sentado num lugar perigoso, né, sentado numa janela, e acaba caindo e morrendo. E eu fiquei pensando, como é que está a nossa vida? Porque não é o lugar que faz a adoração, não é o lugar que faz o culto, né? Por mais que seja, e é bênção isso, né? Os irmãos aqui com as luzes. Hoje tem uma coisa aí de a igreja preta, né? Tem que se pintar de preto, tem que fazer, ela é bacana, né? Chama atenção e tal, né? Cada um tem um gosto, né? Fazer o quê? Mas não é isso. Porque se todo aquele ambiente não entrar na minha vida, não entrar no meu coração, né, eu vou acabar adormecendo. Eu vou estar ali presenciando tudo aquilo, mas o meu coração vai estar adormecido, a minha alma vai estar adormecida, e eu não vou ser tocado pelo Senhor, não vou ser reavivado pelo Senhor. Deus não vai ter liberdade de agir na minha vida e trabalhar no nosso coração. Então não é o lugar, e Jesus já tinha deixado isso muito claro, né, para a mulher samaritana. Ele diz: olha, mulher, não, eu te digo que vem a hora e já chegou, que não é nesse monte e nem em Jerusalém que vocês vão adorar o Pai, mas é em espírito e em verdade. Essa é a adoração verdadeira, não importa o lugar, é em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. São esses que o Pai procura. Então, independe, irmãos, independe do lugar, se é bonito, se é confortável, né? Se tem muitas luzes ou poucas luzes, se é um ambiente mais escuro ou mais claro, enfim, é a nossa vida. Como está a nossa vida diante do Senhor? Como nós estamos nos posicionando, seja aqui ou seja na nossa casa? Como é que você está aí na sua casa agora? Você está com o celular ligado, mas também com a TV ligada, e está disperso. Então, como nós estamos diante de Deus? Essa é a questão, né? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Como é que nós estamos nos posicionando para adorar a Deus, para celebrar a Deus?
Então eu creio que por mais que haja essas inovações, e é tudo muito bom, glória a Deus por isso, né? Por tudo que o Senhor mesmo, eu creio, né? Se Paulo tivesse esses artifícios lá, com certeza eu creio que ele usaria todos eles, né? Para propagar ainda mais a mensagem do Evangelho. Mas eu creio também que essas verdades, elas precisam estar em nós. Nós precisamos estar dispostos a viver mais do que o programado, né? Mais do que a programação que nós realizamos ali. Precisamos estar dispostos a nos entregarmos, não pensando nas situações, nas circunstâncias que estão envolvendo a nossa vida. Precisamos estar prontos para ouvir as exortações do Senhor, deixarmos Deus nos exortar a cada dia, para que a gente possa trilhar o caminho direito, né? E nós precisamos também estarmos entregues, totalmente entregues, sabendo que não é o lugar, não é as coisas à nossa volta, mas é a nossa vida no altar do Senhor. E isso trouxe um resultado nessa disposição aqui daqueles irmãos, porque quem ficou até aquele, né? Se alguém aqui saiu, perdeu, né? O que aconteceria logo mais, porque aquele jovem cai, é morto, mas um milagre acontece. Desce Paulo, inclina-se sobre aquele jovem e abraça, né? E houve ali, eu creio, uma transferência de poder, né, da vida de Paulo ali sobre a vida daquele rapaz. E ele disse: olha, não vos perturbeis, né? Talvez todo mundo ali já tenha ficado desesperado com aquele acontecimento, mas Deus se manifesta e a vida volta para aquele rapaz. Deus manifesta um milagre tremendo e poderoso. E quando essa é a nossa disposição, sabe, de vivermos mais, de querermos mais de Deus, de nos entregarmos ao Senhor e deixarmos Ele falar conosco, de estarmos totalmente entregues nas suas mãos, Deus começa a operar maravilhas na nossa vida, né? Milagres do Senhor começam a brotar, nós começamos a ver, porque nós estamos dispostos a isso, nós queremos mais de Deus, nós não estamos condicionados pelas circunstâncias, não estamos condicionados pelo tempo, não estamos condicionados pelo nosso mundinho, mas nós estamos deixando Deus trazer o mundo dele a nós, a glória de Deus, a graça e o poder dele. Então nós começamos a presenciar maravilhas. Glória a Deus pelas lives, né? Dia após dia, é uma disposição que o Senhor tem posto nos nossos corações, estarmos ali dia após dia, e quem tem participado tem visto os milagres de Deus, tem visto a glória do Senhor. Então Deus quer se manifestar mais, e Deus tem mais, né, para falar. Esse é um outro resultado. Quando eles pensaram, então agora a gente vai para o término do culto, talvez, né? Porque Paulo já falou até meia-noite, e ele volta lá para o cenáculo e fala mais até o romper da alva. Quero te dizer, irmão, que Deus tem mais, e Deus fala mais e mais conosco. Quando essa é a nossa disposição, sabe, quando nós estamos totalmente entregues nas mãos de Deus, a gente pega a Bíblia hoje, Deus fala. A gente pega a Bíblia de manhã e Deus enche o nosso coração. E de tarde Deus fala de novo. E à noite a gente vai para a live e Deus fala de novo. E Deus fala, e Deus fala, e Deus fala, porque Ele é um Deus que fala aos nossos corações. Ele está sempre falando, Ele está sempre nos exortando, nos edificando, né? nos consolando através da sua palavra. Esse é o propósito da profecia, né? A palavra profética, ela faz isso, ela exorta, ela edifica, ela consola, e Deus está falando conosco, e sempre que houver em nós essa disposição, Deus vai fazer isso. E diz por fim aqui no verso 12, que eles sentiram-se grandemente confortados. Então conduziram vivo o rapaz, e por fim, né, acabou aquele culto, e eles saem dali grandemente confortados. Oh, irmãos, como é glorioso, né? Nós sairmos da casa de Deus com o nosso coração confirmado em graça, confirmado com fé, né? Onde nós recebemos a visitação do Senhor, onde o Senhor age nas nossas vidas, e nós somos confortados, consolados, confrontados por Deus. E quando há em nós essa disposição, essa entrega de irmos além, de deixarmos Deus agir, de Deus, né, ter a liberdade de agir nas nossas vidas, aí sim nós saímos para ir para os nossos lares confortados pela graça do Senhor.
porque senão de outra forma, se nós estivermos, né, envoltos em nós mesmos e só com a nossa vida envolta com as circunstâncias que nos cercam, se a gente não tiver pronto e disposto para deixar Deus fazer mais e mais, se não houver em nós uma entrega, né, da nossa vida por inteiro ao Senhor, a gente entra pesado, a gente sai mais pesado ainda, o nosso coração mais aflito ainda, a nossa mente mais confusa ainda, né? A ansiedade cada vez maior no nosso coração. Então vamos deixar Deus agir, vamos deixar Deus trabalhar, vamos deixar Deus operar no nosso viver. Eu queria convidar os irmãos a ficar em pé nessa manhã, para nós orarmos, né, mais uma vez ao Senhor. E eu não sei se alguma dessas situações, né, estão cerceando aí a sua vida. Eu não sei o quanto as circunstâncias, talvez as circunstâncias adversas, estão tirando de você a alegria, a paz e a fé para cultuar ao Senhor, para celebrar o seu nome. Eu não sei se você, por alguma razão, né, tem deixado com que uma programação faça com que o seu culto a Deus fique estacionado, né? Talvez você está esperando que aconteça tudo no seu devido lugar, na sua devida hora, mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é soberano, né? Sobre a terra, sobre o céu, sobre esse momento de culto, Ele é soberano. Que nós permitamos com que Ele faça o que Ele queira fazer, com que Ele haja nas nossas vidas da maneira que Ele quer agir. A palavra do Senhor diz que é a multiforme sabedoria de Deus. São as várias maneiras de Deus agir, de Deus trabalhar nas nossas vidas. Então vamos deixar Ele operar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Como está a sua vida nessa manhã? Como você está diante do Senhor nessa manhã? Como está o seu coração diante de Deus? Como está a sua vida? Esse é o momento de nós nos posicionarmos diante do Senhor. E se há algo em nós que tem, né, atrapalhado, que tem tirado a nossa comunhão com Deus, que não tem permitido com que a gente receba mais e mais da graça e do poder do Senhor, que tem feito com que nós saiamos deste lugar com o nosso coração ainda mais pesado. Se há algo na sua vida, esse é o momento de você entregar no altar de Deus e dizer: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui, esse é o meu problema, essa é a minha dificuldade, é isso que tem me atrapalhado. O meu coração está preso a essas coisas, Pai, e eu preciso ser livre, eu preciso ser liberto pelo Senhor, eu preciso ser restaurado por Ti, eu preciso ser transformado pela Tua palavra, eu preciso que o Teu Espírito Santo haja livremente na minha vida, Pai, para que eu possa Te adorar sem reservas, eu possa me entregar, eu possa, Senhor, ter a disposição de ver a Tua glória, de estar totalmente entregue no Teu altar, para que o Senhor faça em minha vida o Teu querer. Sim, Pai, nessa manhã ouve a nossa oração, ouve a nossa petição, ouve o clamor dos Teus filhos, que clamam por libertação, que clamam por renovo, que clamam por restauração. Visita cada um, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja agindo nessas circunstâncias que estão envolvendo a nossa alma, Pai, a tal ponto com que nós não conseguimos Te adorar com alegria, com liberdade, e nos faz sermos presos a elas. Liberta-nos nessa manhã, traz libertação, traz renovo, traz restauração aos Teus filhos, que possamos estar entregues nas Tuas mãos, ó Pai, que nós sejamos dispostos, Senhor, a vivermos, Pai, muito mais do que o programado, que nós sejamos dispostos a viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Sim, tudo aquilo que o Senhor quer agir e quer operar no nosso viver. Oh Deus, assim nessa manhã nós nos entregamos nas Tuas mãos, nós nos entregamos no Teu altar e queremos Te adorar, Pai, queremos Te glorificar e celebrar o Teu nome com alegria, com liberdade, porque sabemos que assim o Senhor agirá em nós e vamos sair daqui grandemente confortados
pelo Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Assim oramos, Pai, assim Te adoramos e Te glorificamos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor, né? Vamos adorar a Deus. Em seguida o pastor Ronaldo vai também dar o término. Eu